mediana, tá? O que é a mediana, né? A mediana, a definição, ó, de mediana é o elemento central do rol. E o que é esse rol? O que significa rol? Né? Colocar os elementos em rol. É ordenar os elementos, tá certo? Colocar na ordem crescente ou decrescente, tá? Então, quando falar assim em rol, você deve entender que você deve o quê? Ordenar os elementos. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que observar é quando se pedir a mediana, o cuidado inicial é o quê? Construir o rol, ordenar os elementos, porque muitas vezes os elementos são dados de forma desordenada. Então, a mediana é aquele elemento que divide a sequência ordenada em 50% e 50%. 50% dos elementos são menores ou iguais à mediana, 50% são maiores ou iguais à mediana. Tá? Então, a mediana é o elemento central do rol. Vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Ó. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses de um ano. Está aqui o consumo, tá vendo? Mensal em metros cúbicos. Determine a mediana dos dados. Observe que os dados, você tem aqui, ó, 33, 31, ó, diminuiu, depois aumentou, depois diminuiu, depois aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, diminuiu. Então, os dados, eles estão desordenados. Então, esses dados aqui, ó, a gente chama de dados brutos, né? Dados brutos. Eles estão aqui desordenados, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Olha, como ele pede a mediana, a gente tem que construir o rol. E o rol é o que? Ordenar na ordem crescente ou decrescente, você escolhe, tá bom? Então, vamos colocar na ordem crescente, ó, 30, tá vendo? Ó, 30, depois, né? Vamos eliminando, 30, depois vai ser aqui 31, né? Depois 32, né? Ó, 32 de novo, ok? Depois de 32 a gente tem 33, né? Depois aparece 34, 3 vezes, né? 34, 34 e 34, certo? 3 vezes. E por último, 102. Pronto. Então a gente construiu o rol. Então, olhando essa sequência aqui, olha, quem é o elemento que está no centro do rol, no meio, exatamente. Olha. Observe que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o elemento central, olha só quem é o elemento central. Quem está no meio é o 33, tá vendo? Ó? Você tem aqui, ó, 4 elementos para a esquerda, 4 elementos para a direita. Então, esse termo aqui central é a nossa o quê? Mediana. Então, a mediana, que eu vou chamar de MD, é o 33. Então, a mediana é o elemento que está no centro do rol, tá certo? Veja que se eu quiser encontrar a posição, né, desse termo central, observe que a gente tem aqui, ó, 9 elementos, né? 9 elementos. Então, se eu tenho 9 elementos, né, o número de elementos eu vou chamar de n igual a 9, um número ímpar. Tá? Então, se eu quero a posição do termo central, basta fazer, ó, n mais 1 sobre 2. Então, no caso, como o nosso n é 9, que é um número ímpar, a posição do termo central vai ser o quê? 9, que é n mais 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 10 por 2 dá 5. Então, a posição central é a quinta. Então, eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta posição, a gente tem a nossa mediana, certo? Então, sempre que a gente tem um número ímpar de elementos, só vai existir um termo central. E para encontrar a posição desse termo central, a gente vai pegar o número de elementos mais 1 e dividir por 2.
Quando você faz essa conta, você encontra a posição do termo central. Vai lá na posição e aquele elemento que está lá é a nossa mediana. Tá bom? Vamos ao segundo exemplo. O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas, por lote de 100 unidades. Determinar a mediana do número de peças defeituosas. Então, veja, aqui a gente tem os valores, 6 diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, está tudo desordenado. Então, como a gente quer a mediana, a gente tem que primeiro fazer o quê? Escrever o rol, ordenar os elementos. É importantíssimo fazer isso logo. Então, vamos lá. Colocando a ordem crescente, a gente tem aqui, vamos lá. O primeiro elemento, o menor aqui é 1. Depois do 1 vai ser quem? Vai ser o 3. O 3 só apareceu uma vez. Depois vem o 4, duas vezes. 4 duas vezes. Depois do 4 vem quem? O 5. Depois do 5 veio o 6. Aqui, observe. Cadê? Tecnologia de vez em quando falha. 6, não é isso? 6. Quantas vezes? Aqui, mais uma. Mais uma. E por último, penúltimo 8. E depois o 9. Pronto. A gente construiu o rol, ordenou os elementos. E aí a gente quer encontrar a mediana agora. Então, quem vai ser a nossa mediana MD? Observe agora que o número de elementos é o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 elementos. Então, quando a gente tem um número de elementos que é par, a gente vai ter dois termos centrais. Tá? Então, toda vez que o número de elementos for par, a gente tem dois termos centrais. Então, quem são os dois termos centrais aqui? Vai ser quem? O 5 e o 6. Por quê? Porque você tem aqui 4 elementos para a esquerda, 4 elementos para a direita. Então, os dois termos centrais são o quê? O 5 e o 6. Então, a gente tem dois termos centrais. Então, como é que a gente calcula a mediana nesse caso? A gente vai calcular a média dos dois termos. Vai ficar 5 mais 6 dividido por 2. Logo, 11 dividido por 2 vai dar o quê? 5,5, que é a mediana. Então, o que é que você tem que prestar atenção? Quando o número de elementos for um número par, você terá dois termos centrais. E a mediana é a soma dos dois dividido por 2. Tá certo? Agora, veja só. Como é que eu faço para encontrar a posição desses termos centrais? Tá? Então, se eu considerar o número de elementos n, no caso aqui eu tenho n 10, 10 elementos. Um número par. Então, quando eu já sei o quê? Que quando o número de elementos é par, eu vou ter dois termos centrais. Então, a posição do primeiro termo central, posição central 1, vai ser dado sempre por n sobre 2. E a posição central 2 vai ser dado por n sobre 2 mais 1. Isso sempre vai acontecer. Então, no nosso exemplo aqui, o nosso n aqui, nosso n é 10, que é um número par, 10 elementos. Então, a posição do primeiro termo central vai ser o que? N sobre 2. 10 sobre 2. Que dá o que? 5. Então, o primeiro termo central está na quinta posição. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. E o segundo termo central, a posição central 2 do segundo termo, vai ser o que? N sobre 2 mais 1. Então, vai ficar 10 sobre 2 mais 1. Aqui dá 5, mais 1, 6. Então, vai ser o sexto termo. Então, o segundo termo central, o sexto termo. Aqui é o quinto, aqui é o sexto termo. Então, essa informação aqui ela é interessante quando você tem um número muito grande de termos e aí você fica na dúvida em que posição vai estar o termo central. Tá certo?
Então a gente tem duas situações. Se o n é ímpar, eu vou ter um termo central apenas, que vai ser dado por n mais 1 sobre 2, como a gente viu anteriormente. Se o n for par, você vai ter dois termos centrais, e aqui a gente tem as expressões, né, que dão a posição desse termo central. É isso.